Romeu Zema, essa lástima em forma de governador, a personificação da estupidez total, ele resolveu dar uma das piores entrevistas da história. É claro que a competição é grande, né? Porque ele já deu entrevista que a entrevistadora está perguntando: você me ouve bem? Ele diz: eu ouvo bem. Então, assim, tem coisas terríveis quando o assunto é Romeu Zema. Mas essa daqui, ele foi desmentido ao vivo, ele foi humilhado, espezinhado ao vivo, e ele repetiu esse discurso, que é o discurso da extrema-direita, que, assim, ele é um discurso que se desmorona com apenas um pequeno sopro, porque é um discurso não apenas estúpido, ele é burro, e ele é completamente, não tem técnica nenhuma, então ele é completamente imbecil. É um discurso imbecil. E você vai ver o momento em que ele é completamente humilhado aqui pelos repórteres. Foi uma coisa, assim, você quer rir, mas na verdade, nós estamos falando de um governador, e para mim, particularmente, é o governador do meu estado, de Minas Gerais. E aí você fala, caramba, Minas Gerais deu para o Brasil Cleitinho, deu para o Brasil Nicolas Ferreira, e agora esse sujeito, né? Aí nesse caso só para Minas Gerais, mas é uma tragédia. Antes de trazer essa entrevista, eu quero falar sobre essa situação da punição em torno de alguns políticos, especialmente políticos que acabaram fazendo esse motim ontem. O Mota, para não dizer que está fazendo uma perseguição apenas aos políticos de extrema-direita, ele enfiou goela abaixo uma deputada do PT que, segundo o Nicolas, uma mulher de 1,60 m e 47 quilos foi capaz de agredi-lo a ponto dele estrebuchar lá no chão, quando a gente sabe, na verdade, que ele estava empurrando ela. Aliás, ele estava empurrando muita gente ali, né, para tentar chegar lá, para tentar ter os holofotes e as câmeras em torno dele. A gente vai trazer isso num outro vídeo, num próximo vídeo, mas o Hugo Mota está querendo realmente fazer com que haja uma suspensão de 6 meses em cima de alguns políticos. Eu vou trazer um comentário a respeito para você entender um pouco mais. Existe uma pressão muito grande de partidos de direita, alguns parlamentares até do Centrão, para que não haja uma punição séria. Mas Hugo Mota sabe que se ninguém for punido, depois de muito mais do que uma baderna, né? Um desrespeito à própria Câmara dos Deputados, o que aconteceu, não só ao poder do presidente, mas um desrespeito à casa, ao parlamento, à própria ideia do que é legislar, debater. Então, se não ocorrer nenhum tipo de punição, aí sim Hugo Mota fica ainda mais fragilizado. Ele, por meio de assessores e de pessoas próximas, se defendeu. Houve hoje, desde ontem, na verdade, mas especialmente hoje, um deixa disso, algo como, olha, os ânimos esquentaram, não vamos levar isso adiante. Houve uma tentativa de querer dizer que o acordo não foi selado por Arthur Lira, mas sim por líderes. Tudo isso aconteceu para tentar acalmar os ânimos e não trazer algum tipo de punição séria aos 3 deputados identificados já nas imagens, porque basta a gente olhar, né, mas também a presidência está olhando essas imagens, esses 3 deputados que centralizam o que é considerado o maior desrespeito à figura do presidente e à própria Câmara. Na verdade, o Hugo Mota, ele tá fazendo de tudo para que ele não saia tão humilhado como ele já foi nesse dia do motim, né? Porque ele se demonstrou ser claramente um perfeito bunda mole. Porque o simples fato daquele povo ocupar aquilo ali, teve gente, né, que se amarrou lá no Senado, se amarrou em corrente, uma coisa assim. O simples fato das pessoas terem coragem de fazer isso já mostra a fraqueza desse pessoal. Mas no caso do Senado, houve uma questão interessante. Estava lá o Girão, cujo nome rima com fanfarrão, e o próprio Alcolumbre falou diretamente, ele falou, cara, se você não sair daí, eu vou cuidar da tua cassação. Eu vou pessoalmente cuidar da tua cassação. Aí o Girão, cara, vazou na braquiária, loucamente. Essa é a verdade. Agora, o Hugo Mota, não. Teve que ficar implorando, e tava lá o Van Hatten.
não vou sair. Não sai. E o Hugo Mota tá falando, que isso, cara? O Zé Trovão colocou a perna na frente dele lá e falou, não, você não vai passar aqui não. Entendeu? Aquele Polon também, que é o outro imbecil. Aí, a Júlia Zanata, que leva uma criança de 4 meses para usar como escudo humano. 4 meses. E aí ele resolve colocar a deputada Camila Jara, do PT, no meio da história, porque segundo o Nicolas, a deputada agrediu a ele, o que não é verdade. Não é verdade. E aí ficou esses 5, então. Marcos Polon, que é do PL do Mato Grosso do Sul, Zé Trovão, que é do PL de Santa Catarina, Júlia Zanata, que é do PL de Santa Catarina, o Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, e a Camila Jara, do PT. Foram esses aí que acabaram sendo, pelo menos num primeiro momento, né, sendo alvo do Hugo Mota. Eu, sinceramente, para falar a verdade para você, nem acredito tanto assim que eles vão conseguir ter alguma coisa nesse sentido, sabe? Nem acredito tanto, mas é aquela história, né? Se conseguir a suspensão, vai ser bom para todo mundo, principalmente para a democracia. Eu quero trazer aqui agora para você essa entrevista com Romeu Zema, que foi uma aberração, né, descomunal. Esse cara vai para uma emissora de televisão falar esse monte de imbecilidade, essas abobrinhas aqui que não tem tamanho. E aí eu vou trazer para você, a gente vai assistir junto aqui. A jornalista Bela Megali perguntou ao Eduardo Bolsonaro: o senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil? E disse o Eduardo Bolsonaro: trabalho nesse sentido. Como o senhor classifica essa atitude do Eduardo Bolsonaro? Bom, Otávio, eu já me manifestei antes, né? Eu acho que nenhum interesse de uma pessoa, um interesse pessoal, ou até mesmo de uma categoria, pode se sobrepor a um interesse de uma nação toda. Sou totalmente contrário a essa tese de que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ser beneficiado em detrimento de uma nação. Aí você vê o tamanho da vagabundagem desse sujeito. Porque ele está dizendo, eu sou contra isso, o interesse pessoal não pode estar assim. Só que tem um pequeno detalhe. Ele, junto com outros 9 governadores, ele está apoiando a atitude do Eduardo Bolsonaro. Então aqui ele fala que é contra, mas na prática ele está apoiando e dando suporte. O maior desespero que a gente tem é ver que essas pessoas, elas não têm caráter. Um vagabundo desse não tem caráter. Porque onde já se viu falar um negócio desse? Ele fala que é contra, que não vai apoiar, que um interesse de uma pessoa não pode estar acima da nação, só que ele está apoiando, literalmente. Ele está dizendo que está ok o que o Trump está fazendo. Nessa entrevista ele vai falar isso. Ele acha que o Trump está certo. Então não adianta nada você falar que é contra, se na prática você está defendendo aquilo que está sendo feito por essa pessoa. Só completando então para eu entender, o senhor também é um negociador, né? O senhor vem do ramo de saber negociar. E se o senhor fosse o presidente e o Trump colocasse a carta que está na mesa, dissesse: Zema, para acabar com o tarifaço, a gente tem que suspender o processo contra Bolsonaro. O que o senhor iria dizer também como um negociador? Otávio, eu acho que em briga ruim a gente não entra. Eu não iria criar essa briga que o presidente Lula criou. Cara, o Lula que criou a briga. Na cabeça desse jumento, desse cosplay de matador de onça. É o Lula que criou a briga. Olha isso, gente. É assustador. Eu não ia criar a briga que o Lula criou. Quem está criando é o Trump. Justiça brasileira. Aqui você viu que esse ponto, eu tenho que dar os parabéns aqui pro Guedinho, que tá dizendo, não, mas quem está criando é o Trump. Que de fato é isso. Quem está criando a briga é o Trump. Tem nada a ver com o Lula. Está criando também. Nós temos hoje um Supremo que está extremamente tendencioso. Aqui você tá, não sei se você percebeu, ele está dizendo que
a justiça brasileira também está criando uma briga contra o Trump. Hoje não, né? Ontem, e a gente sabe que é o Trump, mas tudo bem, vamos colocar aqui, a embaixada brasileira, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, melhor dizendo, colocou uma postagem ofensiva ao Brasil, dizendo que está de olho no Brasil, que vai cuidar das questões nacionais. A embaixada dos Estados Unidos, que a gente sabe que é o Trump, mas vamos lá, o órgão oficial dos Estados Unidos, tentando ter uma ingerência direta no Brasil e atacando diretamente a justiça brasileira. Aí vem esse vagabundo dizer que é a justiça brasileira que está criando uma briga com o Trump. Cara, sinceramente... Está perseguindo adversários políticos. Perseguindo adversário? Perseguindo adversário? Que é outra coisa que não tem o mínimo fundamento. E está dando margem para isso. Então, eu acho que nós temos de olhar o cenário como um todo, que poderia ser feito. Agora cabe ao presidente Lula resolver essa sinuca de bico. Sinuca de bico. Eu fico irritado de ver o jeito dele falar, porque o jeito dele falar me irrita. Tudo nesse cara me irrita. A cara dele, a voz dele, o jeito dele falar, é uma coisa que me irrita. E aí você vê, a coisa assim é tão bizarra que ele consegue dizer que a justiça está perseguindo, que a justiça está fazendo a coisa, e aí é o Lula que tem que resolver algo que o próprio Trump não quer resolver. O Trump colocou as tarifas, ele não atende ligação do Brasil, e aqueles outros que poderiam ser, especificamente o pessoal de relações internacionais e tudo mais, qualquer um, na verdade, do governo, estão dizendo, olha, a gente não tem autonomia para resolver porque está nas mãos do Trump. E aí como que o Lula vai resolver algo que o outro não quer, simplesmente não quer nem conversar? Ele não deveria ter criado essa situação. E o Trump está se aproveitando de questões econômicas para colocar políticas no meio e vice-versa. Rapaz, ele fala novamente que é o Lula que criou essa situação. O Lula que criou essa situação. Não tem absolutamente nada, zero, nada que justifique o tarifaço. Porque você vai colocar sanções contra um país especificamente e exclusivamente por questões comerciais. Porque as sanções são comerciais. O Trump, na vagabundagem, na canalice, porque é um canalha, ele utiliza questões comerciais para tentar ter uma ingerência política em outro país. Ele não tem esse direito. Nenhum país do mundo tem o direito de ter uma ingerência política interna no nosso país. E esse cara, ele está falando exatamente o contrário. É assustador, gente. Um governo de um estado tão importante como Minas Gerais, o estado onde eu nasci, é assustador ver isso daqui. Ele não é bobo. Quem é bobo é quem está conduzindo aqui o Brasil. Ah, o Trump não é bobo. Não, isso não é mesmo. Não é bobo, ele é mau caráter. Agora, o Brasil, quem está conduzindo o Brasil é que é bobo. Gente, isso aqui é revoltante. O STF, ele está processando as pessoas que tentaram um golpe no 8 de janeiro, essa é a acusação da PGR, ou está perseguindo políticos? Na minha opinião, o STF está fazendo aí toda uma encenação. Me diga aí se em algum lugar do mundo alguém foi condenado a 17 anos de prisão por assentar numa cadeira. Eu nunca vi isso. Se alguém em algum lugar do mundo foi condenado a 14 anos por pichar com batom. Também nunca vi isso. Vamos deixar bem claro, tá? Ninguém foi condenado por pichar com batom ou sentar em cadeira. As pessoas foram condenadas por golpe de Estado. É muito diferente. E aí ele tá usando esse discurso, que é o mesmo discurso desse tiozão do Zap, que fica mandando mensagem pro Zap, lá pros companheiros dele, e que acha que tá tudo certo. Os outros vão dizer, não, é isso mesmo, né? Nossa, por causa de um batom. Esse discurso nem é usado mais porque eles perceberam que não dá certo. Tanto que essa mulher foi colocada em prisão domiciliar, tá presa de novo e vai continuar presa. Esse pessoal todo vai continuar preso, porque eles tentaram um golpe de Estado. Não tem nada a ver com pichar. E ele tá falando isso agora, que é uma coisa que já tá até superada. E parece que o STF está querendo holofote.
está querendo Existe uma mostrar... lei, ô governador, existe uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro e desenhada pelo Congresso Nacional que coloca as penas. Aprovada por Bolsonaro. Aprovada por Bolsonaro, sancionada por Bolsonaro. Então, assim, não existe em nenhum lugar do mundo, porque talvez a lei dos outros países não é como a nossa, que foi feita pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente. Perfeito. Perfeito. Não existe em nenhum lugar do mundo, isso não tem absolutamente nenhuma relação, porque se existe uma lei aqui no Brasil, e essa lei é espetacular, hein? Essa lei é boa. Se não existe em nenhum outro lugar no mundo, não é um problema, é uma virtude. É sinal de que nós temos boas leis no país. É sinal de que nós temos aqui no país uma lei que protege a nossa democracia. Então, não existe em nenhum lugar no mundo. Dane-se! Eu não estou nem aí. O importante é que existe aqui no Brasil uma lei que, segundo, eu achei muito bom isso, segundo a jornalista, essa lei foi aprovada e sancionada pelo Bolsonaro, que é hoje o sujeito que, vamos colocar diretamente, se tem alguém sendo preso por causa dessa lei, é por responsabilidade dele, porque foi ele que sancionou essa lei. Só que na cabeça do Bolsonaro, ele iria sancionar uma lei que ia prejudicar a esquerda, porque ele estava pensando em MST, ele estava pensando em grupos de esquerda que fazem manifestação, ele não imaginava que poderia se voltar contra ele. Agora a lei é boa, a lei é excelente. O crime não é sentar na cadeira nem pichar de batom. O crime é tentativa de golpe de Estado. Exato, exato. Perfeito. Foi disparado algum tiro? Alguém foi morto? Alguém sofreu algum atentado? Não tem nada. A lei não está falando que você tem que disparar tiro. Então... A lei não fala em matar ninguém, a lei fala em tentar um golpe de Estado. Um dos crimes colocados pela lei é a tentativa de golpe de Estado e tentar depor com violência o Estado Democrático de Direito. Não fala nisso, em tiro, em tentar matar alguém, não é sobre isso. Exatamente. Não tem nada disso na lei. Então, esse argumento dele é um argumento estúpido. Você está percebendo que o tempo todo ele está sendo um sujeito, um jumento, um sujeito estúpido. Esse cara é um governador de Estado, do segundo estado do Brasil. Olha o que está acontecendo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Ele está sendo humilhado por ser um jumento. A letra da lei. Então, você mesmo parece que mencionou agora, Júlia, atentado com violência, não é isso? Tivemos feridos, mortos naquele dia? Ferido teve. Teve uma policial que quase morreu lá. Teve uma policial que, se ela não tivesse equipada com um capacete, eles tinham rachado a cabeça dela no meio. E não é só isso. O próprio ato em si foi um ato violento. Quebraram tudo, arrebentaram tudo. Ele está dizendo que não teve violência, que não foi violento aquele ato, do jeito que eles fizeram, de invadir, de quebrar, de fazer o que eles fizeram. Aquilo não foi violento. Inclusive policiais. Teve policiais, etc. Plano de matar pessoas, enfim. Então, grave violência e ameaça. Grave ameaça e violência. São os dois componentes que estavam presentes no 8 de janeiro, segundo a visão da PGR. Então, eram pessoas que tinham um histórico político, de rebeldia, alguma coisa? A lei não exige que antecedentes para ser processado por esse tipo penal. Olha só, gente, mais de uma vez, assim, é uma sequência, tá? Ele está sendo humilhado, ele está querendo colocar argumentos que não cabem em lugar nenhum. Não tem nada disso na lei. Se não tem antecedente, ou se tem, isso não muda nada. Tá certo, então. De toda maneira, a minha visão é que está tendo excessos, né? Tivemos lá uma manifestação com depredação, tivemos sim. As pessoas precisam ser punidas, precisam sim, mas não da forma que estão sendo. Me parece que estão levando a lei ao pé da letra. E por que a nossa justiça descondenou aquela quantidade de pessoas que declaradamente, confessadamente, com provas materiais, roubaram bilhões há pouco tempo em Mensalão, Lava Jato, etc. Então, me parece que está tendo 2 pesos e 2 medidas. Cadê as investigações do escândalo dos velhinhos, agora recente?
Está tudo sendo direcionado para alguns. Se for para punir exemplarmente, vamos punir todos, então, exemplarmente. Por que os ex-dirigentes do PT estão todos soltos aí? E prova material é o que não falta contra eles. Então, se a lei tem que ser aplicada, que seja a todos. Ele tá repetindo um discurso lá de 2017. Ele parou no tempo. Ele não consegue colocar as questões da forma como estão sendo analisadas hoje. E aí, veja você, ele está colocando aquele velho discurso do e o Lula e o PT. Veja bem, qual é a relação entre mensalão e tentativa de golpe de Estado? Se tem que punir mensalão, ok, põe na cadeia. Tem corrupção? Põe na cadeia. Agora, o que justifica? O que justifica? Quer dizer que porque há um tempo atrás houve um crime, hoje pode dar golpe de Estado? Então, assim, é rastejante a burrice desse sujeito. E é ofensivo, sabe? É ruim. É uma coisa ruim de ver. Dói o cérebro de ver um negócio desse. Sabe? É de dar ânsia de vômito. Esse sujeito, governador por Minas Gerais. Nós fizemos campanha contra o Zema nas 2 vezes que ele foi candidato. E tinha gente boa para ocupar o lugar no estado de Minas Gerais. Nessa última agora, ele fez uma dobradinha, Zema e Lula, ele ficou quietinho a campanha inteira. Ele nem sequer tocou em nome de Bolsonaro, não vou assumir, não assumiu apoio a Bolsonaro, nada. Ele ficou quietinho. Foi eleito no primeiro turno por um golpe de sorte e também porque a gente não tinha candidatos que pudessem fazer frente por conta do cara estava à frente da máquina, né? Já era governador, a reeleição é muito menos para o Bolsonaro, reeleger é muito fácil no país, né? É só você não ser um sujeito tão criminoso como foi o Bolsonaro. E aí o que acontece? Ganhou a eleição no primeiro turno, um dia depois ele se mostrou o mais absurdo extremista de direita do Brasil e começou a fazer uma campanha nojenta contra o Lula. E muitas pessoas que votaram no Zema votaram no Lula. É só você ver a votação que teve em Minas Gerais, pensando que poderia haver uma parceria, que o estado de Minas Gerais ia ganhar com essa parceria e tudo mais, porque o Zema é um caloteiro, se fez por intermédio de dívida, endividou o estado que vai demorar 20, 30 anos. Muitas pessoas que votaram no Zema não vão estar vivas e o Zema ainda vai ter que deixar essa dívida aí que não vai ser paga. Então, assim, é nojento o que a gente vê. Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aproveite a oportunidade da renda extra apenas com o seu celular. A gente sempre coloca aqui essa oportunidade. Estamos chegando no final de semana, afinal de contas, sextou, né? Estamos aqui no dia 8 de agosto, sexta-feira. Então, esta é a oportunidade. Final de semana você tem um tempinho a mais, aí você pode estudar um pouco mais a possibilidade de entrar para essa escola de negócios. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Quem sabe agora, Dia dos Pais, domingão, você pode ter um presente para você mesmo, ou para você mesma, né? Ou presentear o seu pai com essa oportunidade, trabalhar apenas com o celular e ter uma renda extra, R$300 todo mês, R$1.000 todo mês. Você pode ganhar inclusive em dólar, viu? Tem gente ganhando em dólar, inclusive, tá? Somente com o celular. Primeiro comentário fixado, entra aqui, primeiro comentário fixado, é só entrar. Eu mesmo vou conversar tudo com você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente quer continuar trabalhando para você. Eu quero continuar trabalhando para você. E uma forma de você ajudar para que eu continue é você fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix. Seja membro do canal, né? Aqui embaixo está escrito seja membro aqui do canal. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa lá com os membros aqui do canal, avalia essa possibilidade também. E o nosso endereço do Pix está aqui, ó. Qualquer valor. Isso ajuda muito, muito, muito o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom final de semana para vocês. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.